Boa noite, pessoal, tudo bom? Meu nome é Domingos Bacelar, faço parte da residência pedagógica. A gente vai trazer um assunto aí muito importante. Pessoal, aproveitei o embalo, fazia tempo que eu não desenhava, e eu aproveitei e fiz esse desenho aí do Incrível Hulk de Costa. Espero que vocês gostem. Só para eu poder comentar nesse desenho um pouco sobre essa mensagem que está aí ao lado desse desenho. Que as bactérias, elas são uma das formas de vida mais abundantes no nosso planeta. A gente já tem uma ideia que seria realmente. Então ela, por volta, os últimos 2,5 bilhões de anos, as bactérias e arqueias provavelmente foram os primeiros organismos a habitar nosso planeta Terra, transformando todo o sistema, né? Possibilitando o aparecimento e a evolução das espécies, das demais espécies. Então a gente já tinha uma pequena conhecimento, então a gente já sabe da importância da evolução, da origem da bactéria, através desse longo dos anos, né? 2,5 bilhões de anos, as espécies, as bactérias, todas as espécies, elas foram originadas de bactérias. Então a estrutura da bactéria, elas são organismos unicelulares, construídos por células procariotes, que se caracteriza por não ter um núcleo, né, e nem organelas, membranas citoplasmáticas e outros organismos vivos, ok? Exceto os vírus, né, que a gente já conhece um pouco, exceto os vírus e a arqueia, que tem células e tem um núcleo envoltório. Não sei se vocês já lembram que aquele sistema, não sei se vocês assistiram a parte dos vírus, que ele tem aquele envoltório. Já as bactérias não têm esse sistema. Elas são dotadas. A maioria das bactérias, gente, apresenta um envoltório interno rígido, paredes bacterianas, responsável por forma de células por sua proteção interna. A parede bacteriana contém aquela proteção interna. Não sei se vocês lembram aquela parede, a membrana plasmática, que é formada pelos liposproteínas, que se limita a citoplasma, onde há milhares de pequenos grânulos de ribossomos, responsáveis pela sua reprodução de proteínas. Então, as células bacterianas apresentam longas moléculas de DNA, cujas existências são unidas. Nessa molécula circula o DNA, é constituído todo aquele processo de cromossomos bacterianos, que há milhares de genes que necessitam o crescimento e reprodução das bactérias, e cromossomos, que se localizam na região central do núcleo da célula, né, formando o emerado de nucleóides, da dominação de utilizar pelas semelhanças dos termos genéticos, ou núcleo de células eucariontes, onde situa no cromossomos. Entretanto, o cromossomo bacteriano não é delimitado por um envoltório membranoso, como ocorre nas células eucariontes. Ok? Então a gente vai aqui mais um pouquinho. Já aí, gente, uma coisa importante, que é o nosso sistema, que a gente, às vezes, a gente pode achar que a bactéria tem só o lado positivo, negativo, mas ela também tem um sistema positivo, né? As bactérias, elas se dividem em dois sistemas de sobrevivência. Tem umas que são aeróbicas e outras que são anaeróbicas. Quer dizer que a aeróbicas, ela precisa usar o oxigênio para poder manter viva. Já o outro sistema, que é anaeróbico, ela produz sua própria energia. Quer dizer que a anaeróbica, ela precisa de um corpo para poder se alimentar, de alimentação. A outra não, ela produz a sua própria energia. Eu vou dar um exemplo aqui com as plantas. As plantas, ela não faz a fotossíntese, ela sozinha já produz sua própria energia, que seria o sistema dessas bactérias anaeróbicas. Entendeu? Olha uma importância aí para ela. Os homens, com o tempo, né, foram se evoluindo e descobriram que poderia tirar proveito dessas bactérias. Depois eu entro mais detalhadamente sobre a questão como surgiu. Mas aqui é só para a gente deixar bem claro como o homem conseguiu se beneficiar dessas bactérias. A gente pode ver aí que foi reproduzido
famoso iogurte. Imagina nosso mundo sem iogurte. Quem aguentaria? São lactobacílicos, aqueles potinhos que a gente tem para vender no supermercado, alguns leites modificados. Ah, no lado da bebida, ela trabalhou bastante vinhos, tem bastante bebidas trabalhadas com bactérias para poder fazer aquela fermentação, modificar o sabor, trabalhar naquela composição. Ela chega até a transformar totalmente o sistema da bebida, que seria impossível fazer sem ela. Então é muito importante a gente ter esse conhecimento, como ela pode ser positiva para a espécie humana, né? A gente também aproveita para comentar que realmente o sistema industrial dela é muito forte. Que nem eu estava falando aqui do sistema, aqui rapidinho, vamos voltar para essa bem aqui. Esse bem aqui. Vamos lá. Vamos para o sistema aqui, desculpa, que é mais ou menos parecido com esse aqui. É o sistema que ele contém, que ele obtém o próprio carbono, que seria o sistema autotróficas. O sistema autotrófico é o sistema que a própria bactéria consegue matéria-prima para reproduzir moléculas orgânicas a partir do gás carbônico, entendeu? A bactéria ela pode obter moléculas orgânicas. Aí já no caso da outra, que é a outra bactéria, que a gente estava comentando aqui já, que seria a heterotróficas, que obtém átomos de carbono a partir de moléculas orgânicas e podem, de acordo com a origem do seu alimento. Quer dizer que ela precisa de se alimentar para poder estar viva. Ela é um parasita, né? Que é para poder se alimentar, ela precisa de algum corpo. Então ela se torna um parasita. Essa bactéria, ela se alimenta de cadáveres, acho que a gente já tem mais ou menos esse conhecimento. Só para lembrar aqui, né? A gente vê aqueles animais mortos em decomposição. Então são essas bactérias que elas trabalham. Ela trabalha também em fezes. São bactérias que ela trabalha na parte de decomposição, que são as heterotróficas. Desculpa aí a maneira de falar, é porque parece que tem um probleminha na língua, mas vai dar certo. Essa questão aí é só para deixar claro o sistema de quando cai uma folha e ela é consumida pelo tempo. Na verdade, ela não foi consumida pelo tempo, ela foi consumida por bactéria. Quando o animal adoece, passa mal na floresta, morre, ou até a espécie humana também, quando ela dissolve e fica só os ossos. Então, todo aquele sistema é as bactérias. E um caso interessante, só para poder trabalhar, quando a pessoa morre e cai um manto de areia, um exemplo, uma avalanche cai por cima daquela pessoa e não consegue gerar oxigênio, que é o caso dessa bactéria heterotrófica, então aquele corpo fica modificado. Por isso que você já viu falar naquele sistema de paleontologia, que é o sistema que faz os corpos virarem fósseis, não é isso? Os fósseis, as pessoas que acham. Então ali é exatamente isso, a falta de oxigênio mata essas bactérias. Então a partir da hora que tem oxigênio, ela consegue trabalhar e diluir todo esse sistema, todo esse corpo. Tanto a parte de carne como a parte de osso, com o tempo a bactéria consegue vencer toda essa parte, que são as bactérias aeróbicas, não é isso? Beleza? Então é só para nós termos uma ideia nessa parte aí, né? Agora, gente, eu vou mostrar aqui um sistema que é muito importante para a gente. É o sistema de reprodução das bactérias, ok? A gente vai caçar ela aqui com calma. Essa aqui, ó, sistema de reprodução da bactéria. Esse sistema aí é um sistema bem conhecido. Esse sistema, a bactéria se reproduz por sistema assexuadamente, por meio de divisão binária. Nesse processo, a célula bacteriana, primeiramente, ela se multiplica. Tá vendo? Que seria essa mãe aqui, ela vai se expandindo até chegar ao ponto de se multiplicar. Aí o que ela faz? Algumas espécies bacterianas em condições ideais no processo para completar apenas em 20 minutos. Quer dizer que em condições normais, essa bactéria consegue se dividir em poucos tempos. Em poucas horas, então, em duas, ela consegue atingir quase todo o sistema do corpo da pessoa, né? Geneticamente. A divisão dela ela é muito rápida, porque
ela contém essa parte de reprodução. Através dela, ela mesma consegue se reproduzir sozinha na divisão. O processo dela é muito simples. As bacterianas, né? Famosas bacterianas podem ser apresentadas em reprodução sexuadas, que eu vou mostrar para vocês aqui, que seria essa outra aqui, ó, a sexuada. E tentando pode haver troca de genes. Estão vendo aí que eles estão trocando os genes nessa figura? Vocês podem observar que eles se aproximam uma da outra e trocam genes, adquirir novas características genéticas ou adaptar o DNA, originando uma nova bactéria. Entenderam, pessoal? Elas chegam perto, trocam informações, trocam DNA e elas podem se adaptarem à incorporação do DNA de uma para outra e levar o processo conhecimento. É conhecido esse processo assim no mundo da biologia, da ciência, como transformação bacteriana, onde as células bacterianas absorvem o DNA transformado e passando a apresentar novas características hereditárias, condicionado pelo DNA incorporado. Quer dizer que essa última aí, vocês podem ver nessa última linha, que uma delas está vazia, sem nenhuma informação do DNA, e na última ela já está com a mesma informação do DNA da outra, porque ela coletou essas informações. Vocês estão conseguindo entender mais ou menos essa parte, onde tem essa mudança aí? Ela pode se adquirir novos genes por meio dessa conjunção bacteriana. Esse processo ocorre pela transferência de DNA, que, né, a gente está vendo aí uma coisa muito envolvida. Essa é outra parte que eu te falei para vocês, que aí já é um outro sistema da cisiparasita, que é o sistema que ela se expande. Ela sozinha tem um envoltório, então o que ela faz? Ela se expande tanto o núcleo como o envoltório dela, e quando ela chegar a ter dois núcleos, ela pega, se separa e fica a multiplicação dela, que seria o outro sistema de reprodução dela, que nem a gente já comentou aí, né? Aqui, pessoal, ó, aqui é o sistema, as formas das bactérias mais conhecidas são essas quatro aí, existe outra. Tem essa aí que é a forma de uma bolinha, da esférica, né? Tem a outra bacilo, que é em forma de bastãozinho. Tem essa outra que é em forma de hélice de DNA. Você lembra daquela volta que ele vai circulando em volta dele mesmo? Como se fosse aqueles macarrãozinhos? Que seria essa outra aí. E tem essa outra aí também, que é nessa outra forma, como se fosse uma linha enrolada. Essa azulzinha aqui, ó. Que seria aqui, ó. Trouxe para escrito essa forma das classificações, que é para ficar mais fácil a gente entender aí, tá vendo? O coco, ele é formado o formato esférico, não é isso? O basílio, que é aquele outro lá, como fosse aqueles chipzinhos, ele é formado em forma de bastãozinhos, não é isso? E o outro, a espiroqueta, em forma de hélice, que é aquela hélice da DNA que faz a volta. E o vibraão em forma de vírgula, que é aquele entrançado, né? Aqui, pessoal, rapidinho. Aqui nós vamos falar uma coisa muito importante. Vamos começar aqui na representação do reino Monera. Ele tem essas duas figuras que representam o reino Monera, que são as bactérias e as arquérias. Arquérias são seres procariontes, bastante semelhantes em tamanho, em aparência. Você pode ver que eles se parecem. Até um certo atrás, no século XVI, a gente não sabia identificar. Entendeu? Por décadas, as pessoas, os técnicos de análise de moléculas, não sabiam diferenciar a diferença entre bactérias e as arquérias, pela sua aparência, né? E as informações, o funcionamento dos seus genes. Arquérias geralmente vivem em ambientes impróprios, né? Ambientes que são altamente pesados. São um exemplo aqui. Ela consegue sobreviver em águas extremamente salgadas. Ela consegue sobreviver em águas com altas temperaturas, que são um exemplo, aquelas fendas de vulcões onde o mar prensa aquela água entre até a alta temperatura do vulcão, e essa bactéria, esse sistema de arquéria, consegue sobreviver nessa alta temperatura oceânica. Em ambientes gelados, inclusive já foi achado elas, de acordo com o meu conhecimento, até no Polo Norte, em geleiras, elas foram encontradas, elas são super, até no Polo Antártico, nas costas da Antártica, lá já foi achada essa.
sistema de Arquéria. Então ele é uma coisa muito que tem uma alta resistência, né? Vamos colocar nessa forma. O estudo mostra que as arquédias, elas evolutoriamente se aproximam de organismos eucariotes, que as bactérias, isso interpreta aqui em seguintes maneiras, nos primórdios da vida, né, e da Terra, em grupos de organismos unicelulares. Quer dizer que são unicelulares, são primitivos, separou das duas linhagens e das que deu a origem às bactérias atuais, a quais se diversificou em duas, originando arquérias, que é os seres eucariotes. Entendeu, pessoal? Então é nessa parte aí, nessa linha que a gente está tentando trabalhar com vocês, sobre essa questão deles serem multicelulares. Aí a questão do reino, né? Do reino, vamos deixar bem claro, o reino Monera, ele é classificado pela parte de ser eucariotes, tá vendo? Seres eucariotes. Beleza? Então, seriam as bactérias e arquérias. Aí, depois, com o tempo, no livro, vocês, na página 35, vocês vão ver uma figura de uma árvore filogenética que mostra direitinho essa questão do envoltório dela entre os seres procariotes e eucariotes. Então é bem explicadinho. Eu peço para que vocês deem uma olhadinha no livro. Esse tutorial que eu estou fazendo aqui é só para a gente poder já se enturmando, né? Amanhã, ou provavelmente a gente vai ter uma aula ainda mais explicativa sobre esse conteúdo. Vai ter um exercício também. Então, intimão, eu já adianto esse tutorial para vocês se interessando pelo assunto. Valeu, turma. Tamo junto.